Esse vídeo é baseado no texto de Michela Barton, uma jornalista freelancer que escreve para o Scream Queens. Na cultura popular, as mães carregam o peso de fornecer um desenvolvimento saudável, seguro e com carinho para os seus filhos. Quando alguém, na sua vida adulta, falha, a culpa logo é da mãe. A pressão materna parece horrível e não é de se admirar que o horror tenha criado o seu próprio subgênero, o horror materno. Bem-vindos a mais uma sessão do Clube Excêntricos. Eu sou a Mia, vocês são vocês e a gente tá aqui cheio de amor e carinho para mais uma sessão. Para demonstrar todo o seu amor materno ou não por nós, tenha certeza de que você já deu uma olhadinha nos planos de membros do clube. Se você não puder contribuir, não tem problema. Basta compartilhar esse vídeo, deixar um like, um comentário e assistir um outro vídeo após esse que tá tudo certo. Bora para mais uma crítica social usando filmes como referência e torcendo para que vocês segurem a minha mão e que entendam. Não porque é difícil entender, mas porque tem gente que se nega a aceitar que a maternidade pode ser sim um inferno. O horror materno, muitas das vezes, é concebido através do fracasso. E esse fracasso, obviamente, vem de uma mãe. As mães são consideradas de grande importância para a sociedade. Obviamente, porque para muitos de nós, elas foram a fonte de nutrição que tivemos na nossa infância e no nosso decorrer de vida. Na teoria, quando torna-se mãe, você vira uma bússola orientadora de crianças. Criaturas essas que são liberadas no mundo confuso e você é o guia. Essa mãe simboliza conforto e segurança, o que significa que a ausência disso na sua presença pode se criar um cenário assustador. A mulher sempre foi fortemente castigada por suas falhas na maternidade, enquanto o pai leva a sua vida ausente de culpa. As falhas das mães no subgênero do horror podem cair nessas categorias: a mãe falha, a mãe pecadora, a mãe vingativa e a mãe do monstro. As falhas de uma mãe podem ser tão genéricas quanto qualquer defeito de personalidade que uma pessoa pode ter. Mas é claro, as mães não podem ter defeitos. Em Hereditário, a ameaça que persegue a família de geração em geração foi transmitida através do lado materno. A personagem da Toni Collette, logo no começo do filme, vai apresentar a sua família através dos seus problemas mentais. Só que mais tarde a gente vai entender que de problema mental talvez não tenha tanto assim, mas que todas essas ameaças vêm de uma escolha consciente de sua mãe. Mas também a gente pode discutir um pouco mais sobre isso, é só vocês pedirem. Por quê? Sim, tem duas versões para essa história, até umas 30. Mas se vocês quiserem saber um pouco mais sobre é hereditário ou é bruxaria, deixa aqui nos comentários. Toda a vida dessa família é orquestrada por um culto maligno, o que significa efetivamente que a sua mãe está controlando sim várias gerações como se dentro de uma casa de bonecas. Uma mãe controladora definitiva. No subgênero de horror, talvez eu a colocasse como mãe pecadora. E aqui, o horror não é criado só pela ganância da avó, mas sim pela inabilidade da personagem da Toni Collette de proteger os seus próprios filhos, porque ela deveria estar preparada para isso, não é mesmo? Tem que estar preparada para sua mãe do nada tá fazendo um culto a Satanás e simplesmente ter vendido seus filhos pro demônio para ser casinha de capiroto e você tem que estar ali, ó, pronta, apta. Inclusive, ela já deveria saber que a Charlie nasceu infectada por Paimon e que aquela falsa sessão espírita que abriria portal para os dois mundos, na verdade não seria uma sessão para consolar o coração de uma mãe que acabou de perder uma filha. Toda essa sessão abriu um portal para que o filho dela fosse possuído? Abriu. Eu posso culpar essa mulher? Eu não posso. Porque a tragédia que se desenrola na vida dessa mulher faz com que ela vire um alvo fácil para pessoas mal intencionadas. Só que a leitura do filme acaba sendo: a culpa pode ser colocada tanto na mãe quanto na avó, que sacrificaram o livre-arbítrio dos filhos e dos netos. Eu tô dizendo que Ari Aster disse isso? Eu não tô dizendo, eu acho que o Ari Aster é ainda mais profundo. Mas essa é uma leitura simples do filme. Babadook é um outro filme de terror que se manifesta através dos defeitos maternos. Defeitos. Sentimentos dos quais essa mulher com certeza não tem controle. Em Babadook, o monstro representa a depressão da mãe causada com a morte do pai, no dia do nascimento do filho. Leve, bem leve. De um jeito mais superficial e literal, a mãe meio que abriu
uma porta pro Babadook no momento que ela lê o livro para o filho. Nesse filme, a mãe é possuída pela entidade e é forçada a atacar o filho. Estamos lembrando coisas de Hereditário? Estamos. As duas mães poderiam ser lidas como mães falhas? Talvez. Só que aqui, a mãe luta contra o Babadook. E eu fiz punhozinho porque é quase que literalmente luta mesmo. E ela começa sucumbindo à força dele, mas depois ela dá um jeito de se salvar e salvar o filho. No final, ela não consegue banir completamente a criatura da casa. Ela tem que o visitar praticamente todos os dias e assim ela alimenta o Babadook sem que ele consuma tanto ela quanto o filho. Diferente de Hereditário, nesse filme, a mãe se redime quando consegue reprimir os seus demônios. E a gente sabe que em Hereditário não conseguiu não. Em Hereditário deu ruim. Ambos os filmes vão falar sobre doenças mentais hereditárias. Porque em Babadook a gente entende que o menininho também está sendo afetado. E aí a gente pode discutir se isso é hereditário ou não, se é uma questão de convívio, etc, etc. Mas que é algo que pode destruir a sua família ou você pode aprender a lidar. Mas curiosamente, nos dois filmes, essa doença mental é dita como uma falha materna. Em muitos filmes, não só de terror, mas em todos os gêneros, uma das falhas maternas é a depressão pós-parto. E aí essa mãe, dentro desse universo, ela se torna mais perigosa porque ela é mais melancólica ou mais triste, porque afinal o pai não é afetado por isso. Eu estou dizendo que os pais no cinema não são afetados por nenhum tipo de doença e que eles são perfeitos? Não. Eu estou dizendo de um tropo que é fortemente utilizado principalmente nos filmes de terror, que é botar a culpa na mamãe. E tem o tropo dos pais também, mas aí eu não tô falando sobre isso, eu tô falando sobre as mães agora. E é um comportamento bem desconfortável do roteiro desses filmes, principalmente os de horror, que diz que uma mãe deve sofrer em silêncio para assim proteger a sua família. Ela não pode e não deve demonstrar nenhum sinal de fraqueza, porque assim ela corre o risco de abrir uma brecha para Satanás entrar e sacrificar sua cria. Pode colocar o nome da entidade que você quiser, mas alguma coisa vai entrar no momento que ela ficar triste ou que ela ceder à sua tristeza, e aí as crianças podem ter diversos fins. Afogamento, possessões, rituais. Pode botar nos comentários aqui a lista de coisas que vocês já devem ter visto em filmes de horror. Pra mim, Babadook é um dos que mais fogem a essa regra, porque a mãe tem que lidar com a coisa, e pra ela lidar, primeiro ela abre a brecha, deixa a coisa possuir, deixa aquilo acontecer, ela vive muito tempo abrigando o Babadook dentro dela. E aí, em algum dia ela vai aprender a lidar. Mas quando ela já botou o filho bastante em risco, que ela aprende a lidar. O que tudo bem, porque isso acontece bastante na vida real. A gente às vezes chega num fundo pra gente conseguir entender que a gente precisa mudar o jeito de pensar e de viver. Até aí bem realista. Às vezes, não é a mãe que empurra o horror para a tela, mas em vez disso, o horror vem por conta das consequências dos seus atos. Em Scream, os eventos que são desencadeados, e vocês sabem que tipos de eventos estou falando, são causados por conta do adultério da mãe da Sidney. No primeiro filme da franquia, a gente descobre que essa sede assassina do Bill foi desencadeada por conta da Maureen ter feito um sexo com o pai dele. Já no terceiro filme, a gente descobre que ela tem um filho fora do casamento. E ele orquestra todos os assassinatos porque ele está revoltado pelo abandono materno. Entre o primeiro e o terceiro filme de Scream, Pânico, existem 28 mortes. Tudo porque uma mulher abraçou a sua expressão sexual, independente dela estar certa ou não na sua escolha, e por ela não ter assumido o seu papel de mãe. Coisa que, se a gente fosse ver, quanto serial killer não teria, né? Porque quanto homem não assume o papel de pai, né? Só no Brasil, 5 milhões. Isso é, né? 5 milhões que não tá na certidão de nascimento, né? Tirando os outros. Um outro exemplo de mãe pecadora pode ser retirado do filme do Jordan Peele, Us, já que foram as ações da Adelaide que fizeram todo aquele pânico acontecer. Só que ela era uma criança, mas antes dela existem os pecados dos pais e assim vai e assim vai. E talvez nesse filme um homem seja um pouco culpabilizado por isso tudo, porque o pai dela leva um tanto de culpa. É culpa do pai e da mãe, né? Que é, mas tá bom, tá mais dividido, né? Já em Us, a gente pode pegar mais a mãe vingativa, porque a gente descobre nesse filme que quando uma mãe tá puta, meu irmão sai da frente. Nesse cenário, o horror explora o que acontece com uma mãe no horror que perde a batalha que muitas das outras lutaram e acaba tendo os filhos mortos. E nesse caso, eu tô falando da Red. A mãe vingativa
Parece ser um tropo pouco usado, mas não. Sexta-feira 13 é um ótimo exemplo disso, onde a mãe do Jason é a grande assassina. Ela exige vingança, afinal o seu filho, Jason, morreu afogado por conta da negligência e tesão dos conselheiros do acampamento. As pessoas não têm um momento de paz. A criança não entra com a boia no negócio, fica de boas. A Debbie Loomis, a mãe do Billy, de Pânico 1, busca vingança em Pânico 2 pela morte do seu filho. A Mulher de Preto, que mata crianças na vila vizinha como uma forma de vingança pela morte do seu próprio filho. Esses filmes parecem sugerir que uma mãe sem filhos é um monstro e que por algum motivo elas vão se vingar criando mais mães sem filhos. Frequentemente, uma mãe pode ser culpada não por ser um monstro, mas por ser mãe de monstro. Um exemplo disso é o Bebê de Rosemary. Um outro é A Profecia, onde essas mulheres são obrigadas a parir ou a adotar e tendo que acabar criando o diabo, literalmente dentro de casa. Como os filhos são extensões das mães, elas são culpadas por todos os seus atos, mesmo que esse mal estivesse fora de controle. Um ótimo exemplo de uma mãe que entra em várias categorias é a mãe do filme Psicose. Talvez uma das mães mais famosas dos filmes de terror, horror, etc. É claro que também existem exemplos de mães que alimentam o mal, como é o caso de Mother's Day, de 1980, onde a mãe sentia prazer pelos atos cruéis dos filhos. Até a mãe, em Alien, de Ridley Scott, é responsabilizada, onde o xenomorfo vira um monstro apenas por ser uma mãe cuidadosa, Brinks. Mas os seus ovos precisam de um corpo vivo e quentinho para serem gerados, então ela só faz o que precisa fazer. Só que no meio disso ela acaba matando vários humanos. Daí, mãe monstro. E mãe de monstro também, porque o que ela cria não é lá a melhor belezinha do mundo. Parece que a maternidade não consegue evitar os filmes de terror e horror. A sociedade está grávida do medo de mães instáveis e das consequências dos seus fracassos. A mãe do Kemper é um ótimo exemplo disso. Só que no caso dela, talvez ela estivesse realmente muito errada. É que ela tenha falhado, mas não só como mãe, mas como ser humano, né? Ela falhou no negócio de ser gente. Esse foi o problema dela. Não era de ser mãe, é de ser gente. Existe uma misoginia flagrante nessa fobia de mães instáveis, porque ela revela uma pressão intensa e destrutiva em cima dessas mães, onde elas podem ser culpadas de qualquer coisa, de terem os mesmos defeitos de qualquer outra pessoa que não tenha parido, só que tendo um agregador. Ela é mãe, ela não pode errar. E por fim, o que esse subgênero nos diz é que a responsabilidade da criação dessas crianças está em cima das mães e que ao se tornar mãe, você já está condenada. Infelizmente é isso. Tchau!